Neste vídeo a gente vai resolver este desafio que envolve o lucro máximo. Então, o enunciado desse problema diz o seguinte: você recebe uma matriz de preços, onde os preços I são os preços de uma determinada ação do 10º dia, certo? Então, a gente tem uma lista denominada preços, tá? E esse I, ele simplesmente implica que cada índice da minha estrutura de dados representa o dia, né, em que o preço de uma determinada ação estava, né, naquele exato dia. Então, o índice 0 representa, digamos, o primeiro dia, né, ali da minha estrutura, em que eu tenho o valor da minha ação. Já o 1, ele indica, né, o segundo dia. A gente só tem que tomar cuidado com essa questão, porque lembra que os índices começam do valor 0, certo? Então, o 0 ali representa, né, o dia 0, que na verdade seria o primeiro dia. Dia 1, né, é o que está no índice 1, né, só que aí já é o segundo dia, porque eu comecei do 0. Tá? Então, você tem que tomar cuidado com isso na questão semântica, casando com a nossa estrutura de dados de lista, que começa do índice 0. Tá? Mas o que importa aqui é entender que cada índice da minha estrutura representa um dia, né? E que nesse caso o valor que está nesse índice é o valor da ação naquele respectivo dia, tá bom? E, bem, continuando o enunciado, né, você deseja maximizar seu lucro, escolhendo um único dia para comprar uma ação e escolhendo um dia diferente no futuro para vendê-la. Basicamente, aqui é uma operação simples quando a gente olha para o mercado de ações, né, quando você deseja lucrar simplesmente sobre o valor de uma ação. Você compra a ação em um determinado dia, por exemplo, né, eu posso comprar ali a ação da Petrobras por R$24 em um determinado dia e vender no futuro. E aí, para eu ter o lucro, eu tenho que vender em um dia em que a ação esteja custando mais do que quando eu comprei. Então, por exemplo, se eu comprei a 24, é esperado que eu venda, por exemplo, a valores acima de R$24 para poder dizer que eu tive um lucro. Caso contrário, ou eu não tive nenhum lucro, caso eu consiga vender pelo mesmo valor, ou eu vou ter prejuízo caso eu venda por um valor menor do que eu comprei, certo? Isso é análogo, por exemplo, né, para quem não conhece muito o mercado de ações, vamos imaginar que eu compro um terreno, certo? Comprei um terreno por R$150 mil, por exemplo. Esse meu terreno, ele pode valorizar ou ele pode desvalorizar, dependendo da região. Ao longo dos anos, vamos dizer que a prefeitura da cidade, né, fez vários investimentos ali no bairro em que esse terreno está incluso, envolvendo infraestrutura, por exemplo, né, digamos que coisas ali valorizaram a região, como por exemplo a construção de um shopping ou de um grande prédio comercial. Então, coisas nesse sentido acabam influenciando positivamente, normalmente, o valor, né, ali do terreno, dos imóveis da região. E aí, digamos que o meu terreno, que eu comprei ali por exemplo, R$150 mil, agora está valendo R$300 mil. Então, eu tive um lucro caso eu venda esse terreno. E eu consigo vender ele por 300 mil, porque é o valor que condiz com a região. Não é algo que apenas eu estou dizendo ali sobre o meu terreno, tá? Mas realmente um valor ali que faz sentido diante de como aconteceu ali na região. Então, eu tive um lucro sobre o terreno, certo? Agora, claro, se aconteceu o oposto, né, ou a região não se valorizou, ou ocorreu o contrário, né, a região se desvalorizou por algum motivo, o mais provável é que o meu terreno vá desvalorizar, né, ou simplesmente eu não vou conseguir vender ele pelo valor acima de 150 mil, que foi o que eu comprei. Tá? Então, nesse caso, eu não vou ter lucro ou eu vou ter prejuízo. Tá? Então, isso é análogo à questão das ações. Tá? Funciona da mesma forma, só que em proporções menores, certo? E, bem, o desejo aqui é que a gente encontre o lucro máximo que a gente pode obter com esta transação. E, bom, o lucro máximo, né, basicamente o que é? É eu comprar no dia que está mais barato e vender posteriormente no dia em que a ação está mais cara. Isso tem que acontecer para poder ter meu lucro máximo, tá? Afinal, eu vou estar comprando pelo valor mais baixo possível e vou estar vendendo pelo valor mais alto depois do dia que eu comprei ali a ação, tá bom? E, bom, um exemplo, né, aqui, a gente tem uma entrada, né, ali uma estrutura de dados, né, uma lista em que a gente tem 7, 1, 5, 3, 6 e 4, tá? Então, novamente, o 7 ali representa o valor da ação
Então, no primeiro dia que representa essa estrutura, a nossa ação estava valendo R$7, tá? Vamos colocar aqui em reais para facilitar. Já o segundo dia, né, estava valendo R$1, ou seja, teve uma desvalorização aí grande, né? Só que no outro dia já estava R$5, ou seja, voltou a valorizar, né? E assim por diante. E a saída aqui foi 5, tá? No nosso exemplo, né? Então o algoritmo, né, ele recebeu isso de entrada e a saída do algoritmo é 5. Por quê? O 5 representa o lucro máximo. E qual é o lucro máximo aqui? É a pessoa ter comprado no dia de menor valor, que nesse caso é o valor 1 ali, é o segundo dia, e a pessoa ter vendido no dia em que essa ação estava mais valorizada, depois desse dia que ela estava custando R$1, que nesse caso é o penúltimo dia ali da lista, né, que é o 6. Então eu comprei a ação por 1, vendi no dia que ela estava valorizando, né, estava valendo R$6. Então eu tive um lucro de R$5 para cada ação que eu comprei, tá? E aí é o meu lucro máximo, porque se eu vendesse qualquer um dos outros dias eu ia ter um lucro, né? Com certeza, se eu vendesse no dia 5 eu teria um lucro, no dia 3, no dia que estava valendo R$3 eu também teria, no dia que estava valendo 4 eu também teria lucro. Só que não é meu lucro máximo, né? Meu lucro máximo ali é vender no dia que estava R$6, tá bom? Então essa é a intenção, tá? Esse é o desafio da gente identificar no algoritmo, tá bom? E bem, para resolver, tá, esse algoritmo, existem várias maneiras, tá? Mas existe uma técnica computacional específica, que é a que vai ser mais interessante a gente aplicar aqui nessa aula, que é a técnica de deslizamento de janela, tá? Em que consiste essa técnica, tá bom? Era uma técnica computacional que funciona como uma estratégia de construção de algoritmos, tá? E ela visa justamente que a gente construa, né, o nosso algoritmo, a nossa lógica, de forma que evite que a gente tenha vários loops alinhados, né? Ou seja, um loop dentro do outro. Querendo ou não, quanto mais loop a gente tem, né, mais vai ser o custo daquele algoritmo ser executado, principalmente porque quanto maior for a estrutura de dados que eu for estar percorrendo, né, mais complexo que vai ser. E basicamente o que é que consiste, né? Por que deslizamento de janela? Porque basicamente é como se você criasse uma máscara, tá? Você define uma janela, tá, em que ela tem um começo e tem um fim, tá? Então eu tenho aqui uma janela, e aí eu tenho um loop único, tá, que vai percorrer na minha estrutura, e dependendo da minha estratégia, eu vou atualizando o começo, tá, barra fim, tá, dependendo da lógica, tá, dessa minha janela. E aí eu vou justamente andando com ela, né, à medida que eu percorro a estrutura de dados. Então é muito eficiente, tá? Normalmente a gente utiliza essa estratégia quando a gente consegue delimitar, tá, justamente o que é essa janela, o que é que vai definir o começo e o fim dessa janela, tá bom? E ela é muito bem aplicável quando a gente precisa, por exemplo, gerar um subarray, quando a gente precisa identificar o máximo, o mínimo ali na lógica de uma determinada estrutura, tá? Então todos os problemas que vierem com essa ideia, tem grandes chances de você conseguir resolver eles com essa técnica de deslizamento de janela. Então, para entender, né, o que é que a gente pode classificar como janela aqui? Basicamente, um intervalo entre o dia em que eu comprei a ação e o dia em que eu vou ter que vender essa ação para ter o meu lucro máximo, tá? Então, a gente pode definir que o começo dessa janela vai ser definido no dia em que eu devo comprar a ação, tá? E o teto, né, vamos dizer, o fim dessa minha janela é o dia em que eu tenho que vender essa ação para ter o lucro máximo, tá? E aí a gente consegue ir andando a minha estrutura e ir atualizando esse valor, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou criar uma função aqui, tá? Que eu vou chamar de max profit, né, que seria lucro máximo. E aqui eu vou receber justamente o prices, certo? E essa vai ser a nossa solução, tá? E bem, inicialmente a gente precisa definir o início da janela, tá? Que nesse caso, né, vai ser o left profit, tá? Para dizer justamente a parte da esquerda, né? Ou seja, o início da minha janela, tá? E o nosso profit, né? Que nesse caso é o lucro, tá? E nesse caso, ambos os valores vão ser 0, tá? Então, estou justamente só inicializando os valores.
Agora, o que é que a gente vai fazer? A gente vai fazer o loop único, né, que é o nosso for. Então, a gente vai fazer um for em que eu vou definir aqui, no caso, o write profit, né, ou seja, a parte da direita da janela, tá? E isso aqui eu vou definir em um range, que vai começar do 0 e vai até o tamanho de prices, certo? Lembrando que aqui o left e right eles vão falar dos índices da nossa estrutura de dados, tá? Eu tenho que definir uma janela inicial. Então, como o meu left profit está 0, ou seja, o primeiro dia, a gente vai definir o right profit aqui como 1. Ou seja, em vez de a gente começar do 0, a gente vai definir 1. Então, no início do nosso problema, a nossa janela é o índice 0 da minha estrutura até o índice 1, tá? Automaticamente. Ou seja, é como se eu estivesse dizendo para o usuário, ó, compra no primeiro dia e vende no segundo. Só que a gente ainda vai avaliar se esse é o melhor cenário ou se existe um outro cenário mais propício. E isso a gente vai saber à medida que a gente for percorrendo aqui a nossa estrutura, tá? Então, beleza, o write profit que ele é o que vai ser andado, né? Ele que vai se movimentar. Por isso que eu só vou ter um loop, porque eu vou só mexer no da direita. E se precisar, eu atualizo aqui o da esquerda e eu decido quando é que eu vou ter que atualizar, tá bom? E, bom, vamos imaginar aqui o que é que eu tenho que verificar. Eu tenho que verificar a questão do lucro. Ou seja, se o dia que está aqui na direita, né, tem um valor maior do que o dia que está aqui à minha esquerda, né, para justamente eu ver a questão se vai ter lucro ou não. Então, eu tenho que verificar se o que está na minha esquerda é menor do que o que está na minha direita, tá? Ou seja, o que eu já estou fazendo, a primeira verificação que eu estou fazendo aqui já é o que? Eu estou pegando o segundo dia, que é o que está no índice 1, e comparando com o índice 0. Então, eu estou vendo, ó, o preço da minha ação do segundo dia é maior do que o do primeiro? Se a resposta for sim, tá? Aí eu vou ter que fazer uma atualização do profit, tá? Que é o meu lucro, tá? Porque justamente, se o dia que eu vou vender, que é o que está no right profit, for maior do que o dia que está na esquerda, eu vou ter um lucro. Só que tá detalhe que eu expliquei para vocês, né? A gente quer o lucro máximo. Então eu tenho que verificar se o lucro que eu vou ter aqui é maior com o lucro que até então eu já tenho coletado. Nesse caso aqui, como a gente está no início do problema, a gente está definindo lucro 0, tá? Que é o que o enunciado diz, que se não for ter lucro, né, se não for possível obter um lucro máximo, a gente vai retornar 0, tá? Então, supondo que todos os dias, né, desde o índice inicial até o final, só teve valores abaixo, eu não vou ter lucro de jeito nenhum, eu retorno 0. Se todos os dias da minha estrutura eu for sempre ter o mesmo valor da ação, né, também, digamos que não teve uma valorização e eu vender, eu também não vou ter lucro, tá? Então, nesses casos, a gente retorna sempre 0. Então, por isso que a gente inicia o problema com 0, tá bom? Então, a gente vai simplesmente fazer o quê? A gente vai ter que, primeiro, né, vamos fazer aqui por ordem. Primeiro, eu tenho que saber a diferença entre o right profit, né? Então, eu tenho que vir aqui ao right profit e eu tenho que subtrair do left profit. Essa operação eu estou justamente vendo a diferença entre o dia posterior, que é o que eu vou vender, com o dia anterior, que foi o que eu comprei, tá? E aí, justamente, eu vou ver a questão do lucro. Só que isso aqui não necessariamente é o meu melhor lucro, tá? Eu tenho que comparar com o lucro que eu já tenho, que por enquanto é 0, tá? Então vamos aqui, ó, e vamos ter que fazer um comparativo. E como é que a gente pode fazer um comparativo? A gente utiliza a função max aqui, tá bom? Então a função max, ela vai justamente permitir, tá, que a gente compare profit, tá, que é o lucro que eu tenho atualmente, com a diferença ali entre o right profit e o left profit. E aí eu vou escolher o meu lucro máximo até então e atualizar o valor ali do lucro, tá? Que nesse caso é o profit. E pronto, né? A gente simplesmente faz isso, tá? A gente não vai precisar atualizar nenhum left profit aqui, tá? Porque o cenário que a gente tem é que o dia posterior foi maior que o left profit, tá? Então eu estou considerando um cenário bom, que é o de vou vender no dia seguinte, eu posso ter lucro, tá? Agora, se não for esse cenário, o que é que aconteceu aqui? Opa, o dia que eu escolhi, que no caso o dia 0, né, para comprar não é o melhor, porque o dia 1, ó, a ação já tá mais barata, certo? Porque eu fiz o comparativo ali na linha 17, eu tô vendo se
o dia 1 ali no primeiro laço de repetição é maior do que o dia 0. Se isso for falso, então eu já quebrei a minha inicialização, né? Porque eu escolhi o dia 0 como sendo possível o melhor dia para comprar, mas não é. Porque o dia 1 ali do índice 1 está mais barato. Então, nesse caso, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que atualizar justamente o left profit, tá? Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai dizer que left profit recebe o right profit, tá? Então, eu atualizo o valor. Então, é isso. Eu vou andando a minha janela, certo? O da direita que eu sempre tá andando. O da direita vai fazer com que eu sempre compare com a janela aqui, ó, o início dela, tá? E aí, quando eu identificar que o da direita que é o maior, eu mantenho ela do jeito que tá, porque é o meu melhor cenário. Ó, comprei no dia mais baixo, os dias seguintes sempre tão altos. Se acontecer lá na frente, opa, achei um dia aqui que tá mais barato. Se acontecer eu chegar aqui, ó, identifiquei um dia que tá mais barato, eu vou lá e atualizo, tá? E aí eu já tenho uma janela aqui diferente, tá bom? E aí dessa forma eu consigo, né, ter um resultado, certo? E lembrando que quando eu identifico que tem um maior dia aqui, tá? Quando eu identifico que tem um maior dia aqui, eu faço a atualização, né? Eu pego a diferença, tá? E tento comparar com o valor máximo do lucro que eu já tive, tá? E aí eu vou justamente tendo o meu lucro máximo junto com essa atualização da minha janela, tá bom? E bom, dito isso, no final aqui a gente basta retornar, tá? O nosso profit. Certinho? Então, perfeito. Deixa eu só dar um espaçamento aqui. E essa é a nossa solução. Vamos agora ver isso funcionando na prática, tá bom? Então, vou aqui, ó, chamar Python-i e vou chamar justamente o lucro máximo aqui, tá? E eu vou definir aqui, ó, prices. Primeiro vamos definir de acordo com a minha lista ali. Então, 7, 1, 5, 3, 6, 4. E aí eu vou chamar max profit e vamos chamar justamente o prices aqui. E olha só, ele retornou pra gente o 5. Então vamos rodar aqui meio que imaginando isso na mão, tá? Então vamos lá, deixa eu só ajeitar aqui a tela, pronto, botei a função aqui. Então vamos lá, começou aqui a execução. Tá 0, 0, certo? Aí ó, 7, tá? O left profit está no índice 0 aqui, beleza? O right profit está aqui ó, no índice 1, tá? E profit está 0. E aí, o que é que vai acontecer? Ele vai fazer, né? Preços, né? Left profit, né? Ou seja, ele está pegando o valor 7. E está verificando com o right profit, que nesse caso é o 1 aqui, ó, tá vendo? E ele vai ver, pô, 1 não é maior do que 7. Então ele não entra nessa condicional da linha 18, tá? E ele vai pro else aqui da linha 20. Aí o que é que vai acontecer? Eu vou atualizar o left profit, que é o início da minha janela, vai deixar de vir do índice 0 e vai pro índice 1, tá? Então agora tá aqui, tá bom? E aí meu profit continua 0, que é válido, né? Eu ainda não tive um cenário de lucro aqui nessa situação, tá bom? Então vamos lá, segue pro próximo, né? Pro próximo laço de repetição. Agora meu right profit está aqui no índice 2, tá? Que é o dia aqui de valor 5, tá? Eu vou comparar 5 é maior do que 1. Opa, 5 é maior do que 1. Então ele entra na condicional da linha 18. Na linha 19 ele vai fazer o cálculo da diferença, né? 5 menos 1, 4. E ele vai comparar com o profit que eu já tenho, que é 0. Né? E 4 é maior do que 0. Então ele vai atualizar o profit para 4. Opa, se a pessoa vender aqui nessa janela, ela vai ter um lucro de 4, que até então é o nosso lucro máximo. Foi o maior lucro que a gente identificou até então, tá bom? Vamos progredir. Próximo laço. O right profit atualizou para o 3, né? Para o índice 3. Nesse caso é o valor 3 aqui. Aí ele vai comparar. 3 é menor do que 1? Não. Né? 3 é maior. Então ele entra na condicional da linha 18. Aí na linha 19 vai fazer o cálculo. 3 menos 1, 2. Tá? Eu tenho um lucro, que é 2. Só que ele vai comparar com o lucro que eu já tenho. Que nesse caso foi do 5 menos 1, que é 4, né? Que é o maior. Então continua sendo 4 maior, tá? Então beleza, ele só segue, né? Ele viu que teve um dia ali que teve um lucro, mas não foi maior do que o outro que eu já obtive, tá? Então tranquilo, a gente continua, certo? O próximo, né, do right profit, a gente vai para o índice 4, que é o dia do valor 6, tá?
dia do valor 6, aí vai fazer a comparação. 6 é maior do que 1? 6 é maior do que 1. Entra na condicional da linha 18. Linha 19, fazer o cálculo da diferença. 6 menos 1, 5. Vai comparar com o profit que eu já tenho, que nesse caso é 4, tá? E aí a gente vai fazer 5 menos 5 comparando com 4, né? 5 é maior, então ele escolhe o 5 e continua. E assim ele vai, né? Aí chega no 4, tá? Ele identifica, vai ter um lucro, entra na condicional da 18, só que o cálculo, né? 4 menos 1 vai dar 3, né? Ainda não passa o 5. Então ele termina retornando 5, que é o meu lucro máximo, tá? Vale lembrar que essa solução aqui dá certo porque a gente só quer receber o lucro máximo da operação. A gente não precisa dizer qual é o dia em que ele tem que comprar e o dia que ele tem que vender, tá? Então, no final aqui, quando termina o laço, né, a execução da nossa função, não necessariamente a janela vai representar exatamente o dia em que eu tenho que comprar e o dia em que eu tenho que vender. Ela vai representar apenas o sub-array, tá? Em que dentro dele, provavelmente, eu tenho meu lucro máximo, tá? Isso é o que pode acontecer, tá? Na maioria das vezes. Mas o que interessa pra gente aqui é retornar o lucro máximo. E a janela consegue garantir isso pra gente, porque dentro dela eu sempre vou estar pegando o dia menor, né, que teve menor valor, e o dia que teve maior valor. E dentro dele provavelmente vai ter a operação, né, que eu vou ter que fazer para obter o lucro máximo, certo? E é dessa forma que a gente resolve o problema, tá? Vale reforçar que essa é uma sugestão de implementação, tá? Existem outras formas de você resolver isso, e existem outras formas de você resolver esse problema, tá? Então deixo sempre aberto aí os comentários, fique à vontade para quem tem acesso à comunidade de também lançar lá como você resolver esse problema, que é sempre bom estar agregando aí com diferentes formas, diferentes técnicas para solucionar esses problemas, ok? Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela sua atenção. Lembrando, tá? Este vídeo é um pedacinho da nossa aula do curso de engenharia de software para dados com Python, tá? Então, se você quer evoluir sua carreira como profissional de dados, tendo mais conhecimentos em relação a como trabalhar, né, lógica de programação no Python na solução de problemas, eu acredito que esse curso é o ideal para você, ok? Então, é isso, pessoal. Um forte abraço a todos e espero você lá no curso.